Sinceramente, hoje dá vontade de mudar tudo. Acho que a gente está tão afetado, né, na questão de autoestima, que para mim eu tenho vontade de mexer no abdômen, eu tenho vontade de mudar coisas no rosto e, enfim, dá vontade de mexer em tudo. Bom, se eu pudesse mudar algo na minha aparência física, eu acho que eu escolheria não ser tão magra. Eu acho que eu escolheria ter um pouco mais de perna, um pouco mais de bunda, alguma coisa assim. Nossa, tem várias coisas que eu mudaria, mas as principais é Minhas o meu coxas, porque eu nariz, acho elas que eu muito faria uma grandes. cirurgia plástica Minha nele, que ele me barriga. incomoda muito, e a minha orelha, porque ela é O meu muito, peito eu muito colocaria grande. silicone, eu acho, porque eu queria um pouquinho mais Se eu empinadinho. pudesse mudar alguma coisa na minha aparência E física, eu mudaria Gostaria a com aparência do certeza eu tenho de uma secar a papada que minha me barriga. incomoda. Minhas Se eu olheiras. pudesse mudar alguma coisa na minha aparência física, por mais que não Eu seja queria algo muito colorido, comum de menos algumas Nossa, pessoas, tem várias eu coisas que eu diminuiria mudaria, meus peitos mas do tamanho da minha as barriga. principais Mesmo então acho que eu é o não meu sendo Eu nariz, mudaria os que eu meus faria uma seios. Eu faria uma cirurgia plástica para que eles ficassem mais e a minha orelha, levantadinhos e porque ela eles me ficassem incomoda mais muito. fortes, porque não são. Eu tenho vontade de peito, já tá um pouquinho caído. Eu tenho uma facilidade de colocar preenchimento labial Uma coisa que eu ultimamente quis mudar em mim é o tamanho do meu cabelo, sabe? Eu tinha o cabelo grande, e sempre fiz de tudo pra isso. Então, eu acho que isso nunca atrapalhava muito a aparência física que lá, e eu espero que meu cabelo cresça do jeito. A gente quer resumir a nossa autoestima à beleza, porque a pressão estética nos leva a isso, né? Padrões estéticos inalcançáveis atingem mulheres de todos os cantos do mundo há décadas. A beleza é como uma ditadura, imposta geralmente pela indústria da moda e cosméticos, pela mídia e pela sociedade. Padrões que ignoram faixa etária, classe social e normas de saúde física e mental, criando gerações de pessoas ansiosas, insatisfeitas, com baixa autoestima, que muitas vezes recorrem a procedimentos estéticos e cirúrgicos perigosos em busca de uma aparência ideal e, em alguns casos, perdem a vida nessa batalha. Uma pesquisa realizada pela Dove mostrou que 97% das pessoas acham que podem melhorar a autoestima mudando alguma coisa na aparência, e 72% delas já haviam deixado de fazer alguma atividade de lazer, como ir a festas, praias ou até entrevistas de emprego, por não estarem satisfeitas com o próprio corpo. Assim, já deixei de fazer viagem com a turma de formatura, por exemplo, né, de viajar com outros amigos, acampamentos de igreja ou de qualquer outro tipo. Eu sempre tinha uma desculpa para não jogar, por exemplo, fazer algum esporte, porque eu sabia que a forma como eu iria me movimentar, meu corpo ficaria mais exposto, ou eu teria que usar alguma determinada roupa e tal. Eu fazia as pessoas acreditarem que eu não gostava de piscina, de cachoeira, simplesmente pelo fato da roupa. Eu me privava totalmente dessas experiências todas, né? Eu me sentia muito assim, porque eu não podia passar uma semana sem passar chapinha, escova. Toda vez que eu lavava, eu tinha que passar escova e chapinha, principalmente na época que eu ainda não estava na transição. Eu percebia muitos olhares das pessoas me olhando diferente, porque eu acordava mais cedo para ir para a escola, porque eu ia toda maquiada. Então, 7 da manhã eu estava toda maquiada e as meninas não. Então, aquilo as pessoas achavam estranho, tipo, ai, pra quê? Que bobagem. Mas eu sabia que se eu fosse sem maquiagem, eu também seria taxada de alguma forma, porque eu tinha muita acne, a maioria das meninas não. Então, eu tinha muito medo desse julgamento, né? Então, esse para mim foi o período mais difícil, de ter que lidar com os olhares. Eu também ouvi uns comentários assim, meio indiretos, então foi um período bem difícil. Foi quando eu comecei a tomar consciência do que estava acontecendo comigo e de como estava sendo aquilo para mim. E aí foi quando eu tive mais impacto negativo comigo, com a minha autoestima, por causa da minha pele. Eu tinha uma relação de amor e ódio com o meu corpo. Porque, por exemplo, a questão que mais era forte para mim era a questão de ir à praia. Porque eu sempre usava short para ir na praia, não tinha coragem de usar biquíni. E eu sempre me comparava com outras mulheres, com outras pessoas. E eu lembro que a última vez que eu fui à praia, né, porque quando eu voltei já estava na pandemia, foi em Portugal e eu estava usando short.
E isso ficou muito na minha cabeça, porque foi a última vez que eu usei short na praia. Se a beleza custa a paz de espírito das mulheres, a indústria está disposta a pagar. Em 2019, o Brasil ocupava a 4ª posição no mercado de beleza e cuidados pessoais no mundo. Sozinho, o país representa metade do setor de cosméticos de toda a América Latina e tem uma projeção de crescimento promissora. E como se não bastasse todas as linhas de cosméticos, cremes faciais, técnicas de rejuvenescimento, agora os inúmeros filtros integrados nas redes sociais de fotos também se tornaram um forte aliado para a indústria da beleza. Muitos efeitos mudam a aparência do usuário, afinando o nariz, arredondando os olhos, diminuindo espinhas ou manchas na pele. Se acostumar com essa versão digital do próprio rosto pode causar transtornos. E há casos de pessoas que recorrem à mesa de cirurgia para terem o rosto que as redes sociais prometem a elas. Eu percebo o que mudou nesses últimos 10 anos é que eu acredito que o nível de expectativa dos pacientes aumentou muito por causa dessas exposições em massa em redes sociais, né? A rede social é um mecanismo, vamos falar assim, que difunde de maneira muito rápida, tá? Pode ser usada para o bem quanto para o mal. Piorou, né? O aumento, a procura, porque as pessoas realmente trouxeram para a vida real essa beleza virtual. Não existe, né? E fica muito raso, fica só nisso. Só nas aparências, e como se você tirasse isso, colocasse e agora sou quem eu sou. Só que às vezes tem até esse estranhamento de você com você mesmo, é como se eu não reconhecesse quem eu sou. E para a mulher fica difícil. Porque na vida real eu não vou colocar um filtro aqui nas minhas dobrinhas, nem no meu seio que caiu, nem nas minhas rugas, não tem como, né? Essa perfeição não existe. E se eu busco sempre a perfeição que é inatingível, eu sempre vou ficar angustiada, sempre vou ficar faltante, sempre vou ficar infeliz, porque eu nunca vou conseguir isso. Algumas pacientes, né, elas têm essa ilusão, né, de querer ficar parecido com artistas ou com blogueiros ou com pessoas famosas, e elas acham que às vezes a gente é mágico, que a gente vai transformar numa pitada o corpo inteiro, a estrutura corporal, mas eu acho que isso cabe ao médico, né, explicar de uma maneira sucinta que determinadas mudanças elas não são possíveis, né? E esses casos em que o paciente insiste muito, em que a gente percebe que tem o que a gente chama de dismorfismo corporal, que é quando o paciente se olha de uma forma e se enxerga de outra, cabe pedir uma avaliação, muitas vezes, como eu disse, para um psicólogo, para uma psiquiatra, que vão conseguir diagnosticar isso e impedir que a gente opere e que tenha um paciente insatisfeito. Muitas vezes você faz a cirurgia da maneira mais correta possível, a paciente tem um excelente resultado, mas ela não está conseguindo se enxergar daquela forma. E é um possível paciente que vai te dar dor de cabeça no futuro. E também tem essa questão, né, do quanto ter esse corpo ideal vai preencher o que eu acredito que está em conflito ali, o que está faltando, até que ponto sustentar essa cultura realmente vai me fazer bem. Não é só o que eu idealizei daquilo, né? É sempre apostando nisso. Vai vir algo muito maior quando eu tiver tantos quilos a menos. Vai vir algo incrível quando eu tiver sem rugas, tiver, né, tudo certinho, belezinha. Mas isso é para mim ou isso é para o outro? Né? Porque se essa busca é minha ou é para o outro me ver, para o outro me reconhecer, para o outro achar que eu sou bonita, para eu me sentir aceita pelo outro. Então, eu acho que passa muito mais essa busca, talvez, pelo outro do que por mim mesma. Nós temos neurotransmissores, que são responsáveis por várias frentes dentro do nosso cérebro. Então, regulação do sono, motivação, sistema de recompensas. Então, o que acontece? Hoje em dia, o like, eu percebo que ele representa afeto, né? Ele acaba disparando, né, dopamina no nosso cérebro, que significa prazer. Então, prazer eu quero mais. Então, sei lá, você pula de paraquedas, é um shot de prazer. E daí o seu cérebro quer mais, quer mais, quer mais. Então, quanto mais likes você tem, mais dopamina seu cérebro
vai liberar e você vai querer mais. Só que para receber esses likes, você tem que estar dentro de um padrão, né? Ou um padrão de beleza, ou falar alguma coisa que um grupo, você sente aceito por esse grupo. Então eu percebo muito esse movimento de talvez se encaixar ou se transformar naquilo que as pessoas querem para daí ser aceito, reconhecido e perceber que você faz parte de um grupo ali. E aí o seu cérebro quer mais. E daí é essa busca irreal, né? E que é meio vazia também. De acordo com a coordenadora do Núcleo de Doenças da Beleza da PUC do Rio de Janeiro, as redes sociais mexem com o imaginário das pessoas de duas maneiras: pela idealização ou pela identificação. Em caso de idealização, a coordenadora afirma que as pessoas desejam um estilo de vida que existe somente pelas telas. Com um cotidiano sempre bom, uma vida sem preocupações, baixa autoestima e perrengues. Agora imaginem assistir a tudo isso muitas horas por dia. O resultado de consumir esse conteúdo sem preparo é a sensação constante de inferioridade, de comparação. Diferentemente de quando as pessoas se identificam ao se depararem com outros iguais a ela, com uma realidade mais próxima da que ela vive. Essa identificação pode causar alívio e a sensação do pertencimento. Nós ficamos mais próximos de quem é parecido conosco. É muito difícil para mim ver pessoas postando as fotos do corpo, normalmente de biquíni. Isso é uma coisa que eu vejo de biquíni e eu falo, meu Deus, eu queria ser assim e eu não consigo. Então, isso é o que mais me deixa assim, angustiada, sabe? E quantas vezes eu já quis postar foto de biquíni, e aí eu pensei, não vou postar foto de biquíni, eu tô gorda, né? Eu não vou postar. Então, é mais essa questão. Eu me comparo muito com o corpo que deve ser perfeito, né? O tempo todo. Me comparo, não sei, tá ali, né? Elas estão postando roupa o tempo todo, postando o procedimento que elas fazem. Eu vejo assim, tem pessoas que eu gosto de seguir, elas fazem um conteúdo muito legal, mas assim, todo mês elas estão no salão, fazendo alguma coisa no cabelo. Questão de roupa também, eu vejo assim que tem muita blogueira que elas saem para viajar, para fazer foto de coleção. E aí também é uma coisa que, assim, já é difícil ter a roupa e ter o corpo delas, ainda mais estar em Dubai, né? Aí me deixa bem neurótica às vezes. Mas eu acho que pra mim, acaba, não sei se é porque também, como a gente é mulher, parece que a gente é criada para isso, né? Pra se comparar. De cada 10 pacientes que eu atendo, umas 3 eu recuso o procedimento. Ao explicar, eu percebo que muitas vezes ela não tem o entendimento necessário, ou ela vem influenciada por redes sociais, né? Eu quero colocar uma prótese, mas tem que ser de tantos ml. E aí você faz a análise do tórax, tem que ser uma prótese muito menor, e eu explico para ela e as pacientes que de repente não têm esse entendimento, eu prefiro não operar. O quanto essa pessoa que está assistindo, essas pessoas que estão fazendo algum procedimento estético, alguma questão assim, acabam sendo influenciados por isso. Nossa, mas será que realmente eu não estou precisando fazer uma cirurgia no nariz? Uma cirurgia na minha orelha? Nossa, será que não tem alguma coisa de errado comigo? E se questionar a partir disso, só que não um questionamento tão legal, né? Que não vai ter tanto benefício a partir daí. O Ivo Pitangui, que foi um cirurgião plástico famoso brasileiro, ele sempre fala que o cirurgião plástico deveria ser um psicólogo com um bisturi na mão, né? A gente tem que entender muito mais dessa parte, porque se eu falar assim estatisticamente, talvez 30% a 40% das pacientes que procuram, elas não estão elegíveis para cirurgia plástica. Elas estão atravessando às vezes um momento conjugal ruim, algum trauma emocional, e elas estão apostando que aquilo vai resolver os problemas, e na verdade o que ela precisa é desse suporte emocional. De acordo com o escritor e especialista em influência social, Jonah Berger, tendemos a achar que estamos no comando de nossas escolhas, de nossas preferências, das nossas predileções, do que gostamos e desgostamos. No entanto, desde a comida que escolhemos, passando pelo linguajar que usamos, até os produtos que se tornam populares, os outros têm um impacto surpreendente sobre nós. Segundo o especialista, nós queremos que as pessoas gostem da gente.
queremos ser aceitos ou, no mínimo, não queremos ser excluídos. Por isso, é possível identificar a influência no comportamento e nas decisões das pessoas, como ao escolher por uma alteração na própria aparência. Por outro lado, apesar de inúmeros estudos e dados revelarem a relação tóxica que a maioria das mulheres tem com a própria autoestima, elas também desejam mudar este cenário, mesmo que essa mudança atinja apenas as mulheres das próximas gerações. Com as redes sociais, os movimentos de autoaceitação também têm alcançado mais mulheres, como, por exemplo, a aceitação por corpos fora do padrão estético. Dessa forma, mulheres que fazem da própria aparência um discurso permitem que outras mulheres se sintam mais confortáveis perante a própria imagem. A minha forma, né, de olhar para o meu corpo com carinho veio junto com o meu crescimento na internet e o meu trabalho nesse sentido. Eu comecei a criar conteúdo para a internet e era mais conteúdo de cabelo, de coisas do tipo. Mas nesse meio eu comecei a tirar várias fotos em casa, botava um tripé e fazia várias fotos minhas. E aí nisso eu comecei a me enxergar e me olhar de uma outra forma. Teve uma marca que pediu pra eu tirar foto também e assim, eu meio que recusei, eu falei assim, não quero e tal, porque realmente eu tinha muita vergonha. Mas com o tempo eu fui admirando o meu corpo. Essa marca, mesmo sem pedir a foto, sem pedir, né, que eu entregasse uma foto, me enviou um biquíni. Aí eu lembro que eu colocava o varalzinho de pano atrás e tirava várias fotos minhas, fazia vários autorretratos. E assim eu consegui me olhar e me enxergar de uma forma diferente. E foi aí que eu comecei a me amar. E foi nesse olhar, sabe? Eu comecei a me enxergar e a me amar não por fora, sabe? Mas por dentro, em tudo. Eu acho que esse processo do auto-amor independe muito de como tá a sua aparência, mas sim o que você sente por você mesma, que é um carinho que ultrapassa as formas do seu corpo. Eu acho que o maior presente que você pode se dar, né, e que ninguém pode tirar de você, é o autoconhecimento, é você conseguir sustentar quem você é, independente dos outros. Segundo o livro A Beleza é Impossível, de Raquel Moreno, 9 a cada 10 mulheres de 15 a 64 anos acham que é importante ajudar as meninas mais novas a criar uma imagem corporal realista e saudável. E mais da metade disse que preferiam ter visto mulheres e meninas mais parecidas com elas nas revistas quando eram adolescentes. Às vezes, quando tem adolescente que está atendendo, eles falam, nossa, eu vi, sei lá, um perfil de fulano que mostra a foto da pessoa sem filtro, como que as dobrinhas, a celulite, nossa, fulana tem celulite, tem estria, tem uma identificação do que é real na vida, porque senão fica muito ilusório. Que eu acho de extrema importância, parece que ganharam um pirulito. Uau, não acredito! Foi com o tempo que eu tive que construir, porque até então, a minha adolescência inteira, eu passei com cabelo alisado e pra mim aquilo era o padrão de beleza. Pra mim aquilo era eu estar confiante, sabe? Que as pessoas iam olhar, achar aquilo bonito e ok. Aí então, foi com 18, 19, então que eu pensei de voltar com o cabelo cacheado, dar uma chance pro meu cabelo. E só que aí foi algo que mexeu muito em mim, porque eu pensava, poxa, por que eu tô querendo agora voltar com o meu cabelo cacheado, sendo que era uma coisa que todo mundo me julgava, falava que era feia, e que a partir disso eu comecei a odiar o meu cabelo cacheado, porque realmente eu odiava o meu cabelo cacheado, eu não sabia lidar com ele, mas eu pensei, pode, vou dar uma chance pra mim, porque eu nunca tive essa oportunidade de me conhecer, sempre foi tudo aquela na base da pressão. Então foi isso, aí eu tive o processo de transição e tudo, aí quando assumi meus cachos, tipo, me encontrei. E é engraçado porque quando a gente se encontra, é muito nítido, sabe, das outras pessoas perceberem isso e quererem também aquilo como inspiração. Então é mais ou menos isso, assim, a minha trilha de autoestima. Mas
falando também que não é todos os dias que eu tô me sentindo bonita, perfeita, mas, gente, isso é super normal. A gente é humana, acorda e fala, meu Deus, hoje eu só tô aqui um bagaço. Mas tudo bem. Hoje eu consigo me enxergar de uma forma mais acolhedora, de uma forma que eu não aponte o dedo para mim, porque eu acho que muitas vezes nós somos as primeiras, né, a nos julgar. Eu acho que a gente está muito com o dedo apontado para a gente mesmo e carregando uma culpa muito grande, um sentimento de insuficiência. E eu acho que esse processo e todo esse caminho fez com que eu chegasse hoje e conseguisse me olhar de uma forma diferente, de uma forma mais acolhedora, onde eu consigo me abraçar e entender também que tem dias que eu vou me sentir mal, que eu vou olhar no espelho, eu não vou gostar do que eu tô vendo, e ter consciência de que esses dias existem, mas que eles passam e que hoje eu consigo passar por eles de uma forma mais leve, né? O tema levantado sobre a pressão estética e autoestima feminina, junto ao entendimento do papel de influência que uma rede social tem, permitiu analisar a responsabilidade que o mercado de comunicação possui. É possível ver o poder dos discursos de influenciadores digitais e da rede social de maneira geral, em relação às decisões das mulheres sobre o próprio corpo, além de perceber a influência exercida nas plataformas, na construção do que é considerada como a beleza ideal e a pressão que as redes podem trazer. Por outro lado, com o crescimento dos movimentos de autoaceitação e a exposição de belezas diferentes nas mídias sociais, acredita-se que as próximas gerações de mulheres vão ser menos pressionadas esteticamente. A construção de uma boa relação com a própria aparência é um escape da grande ditadura da beleza. Um processo com altos e baixos, dias bons e ruins, com mudanças, arrependimentos, medos, comparações, mas também com sentimentos motivadores que transparecem até num olhar. Um olhar de amor para si mesmo, que influencia outras mulheres a perceberem que é possível ter uma relação mais saudável com a própria aparência, mesmo que ela não seja a indicada como ideal. Coloca um espelho na sua frente e encontra beleza em você. Eu tenho certeza que existe beleza em você. Então, encontre isso, corra atrás disso, e eu tenho certeza que vai fazer todo sentido, que você vai começar a se amar, que você vai começar a se orgulhar dos seus feitos e de tudo que há em você, não de verdade. E para além da aparência, para além da beleza física, olha como você é inteligente, olha como você consegue criar coisas ou transformar coisas e amar pessoas. Então, assim, foca em quem realmente ama você e quem realmente quer o seu bem, se ame e transforme o mundo ao seu redor. Eu acho que isso vai fazer toda a diferença, você vai ser uma pessoa melhor, você vai se portar de melhor forma e eu tenho certeza que vai ser só sucesso, que vai dar muito certo.